Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir entre os apóstolos. Imagine-se caminhando pelas ruas poeirentas de Jerusalém no calor sufocante de um dia de verão. A tensão está no ar, como se cada esquina escondesse uma ameaça. Você ouve murmúrios, passos apressados e, de repente, gritos: "Prendam-no! Levem-no ao rei!" Em poucos instantes, um homem é arrastado pela multidão. Seu rosto não demonstra medo, mas uma serenidade quase impossível de compreender. Ele sabe que seus minutos estão contados. E ainda assim, não recua. Esse homem é Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue por causa do Evangelho. Pergunta importante sobre o tema. Mas quem foi Tiago, esse pescador da Galileia, que se tornou um dos pilares da igreja primitiva? Por que, entre todos os apóstolos, ele foi o primeiro a ser executado? E o que a sua morte tem a nos ensinar sobre coragem, fé e compromisso inabalável? Para entendermos Tiago, precisamos voltar no tempo, antes da prisão, antes da fama e do martírio, até as margens do Mar da Galileia. Tiago era filho de Zebedeu e Salomé e irmão mais velho de João, o evangelista. Eles eram pescadores, trabalhadores duros e acostumados às águas imprevisíveis. O barco da família era mais que um meio de sustento. Era um símbolo da vida simples e laboriosa que levavam. Mas tudo mudou no dia em que Jesus passou por ali. O Evangelho de Mateus nos conta que, ao ver Tiago e João remendando as redes junto do Pai, Jesus os chamou dizendo: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Sem hesitar, eles deixaram as redes, o barco e o próprio Pai para seguir aquele homem que falava com autoridade e amor como ninguém jamais ouvira. Tiago não era apenas um seguidor comum. Ele estava entre os três mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Esses três presenciaram momentos que nenhum outro apóstolo viu: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte, a agonia de Jesus no Getsêmani. Isso mostra que Tiago não apenas cria, ele participava ativamente dos momentos mais íntimos e decisivos do ministério de Cristo. Mas há algo curioso sobre Tiago. Ele e João receberam de Jesus um apelido: Filhos do Trovão. Por que será? Teriam eles um temperamento explosivo? Uma ousadia incomum? Ou talvez uma fé tão poderosa que ecoava como trovões no céu? E mais, como um homem com tanta energia e ímpeto acabou enfrentando o fim de maneira tão pacífica? Essas perguntas vão nos levar a uma compreensão mais profunda sobre quem ele realmente foi. A história de Tiago não é apenas sobre um discípulo que seguiu Jesus. É sobre alguém que esteve no centro de tudo, que viveu milagres, enfrentou perseguições e que, por fim, se tornou o primeiro mártir entre os apóstolos. Mas o que levou à sua morte? Foi apenas perseguição política? Ou havia algo mais profundo, ligado à mensagem que ele carregava e à forma como vivia sua fé? O primeiro passo para entender a grandeza de Tiago é perceber que ele não nasceu herói. Ele era um homem comum, chamado no meio de suas tarefas diárias, que decidiu largar tudo para seguir Jesus. E talvez essa seja a primeira lição que sua vida nos deixa. O chamado de Deus não vem quando estamos prontos, mas quando estamos dispostos. Se você quer conhecer a trajetória completa de Tiago e descobrir os detalhes surpreendentes que cercaram sua morte, continue comigo até o final deste vídeo. E antes de prosseguirmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nas próximas partes dessa série vamos revelar acontecimentos que raramente são contados sobre os apóstolos. A perseguição e a prisão de Tiago. O cheiro de incenso e de ferro frio mistura-se no ar. A sala do trono está iluminada por tochas que lançam sombras nas paredes de pedra. Guardas romanos, com suas armaduras reluzentes, permanecem imóveis, exceto pelo movimento de suas mãos
segurando lanças afiadas. No centro, Herodes Agripa I observa o homem que acaba de ser trazido à sua presença. O apóstolo Tiago, algemado, encara o rei sem desviar os olhos. Herodes sorri, mas não é um sorriso de acolhimento. É o sorriso de alguém que já decidiu o destino do prisioneiro lá fora. A comunidade cristã vive dias de medo. Líderes estão sendo caçados como criminosos, e cada reunião de oração pode terminar em prisão ou morte. A tensão é quase palpável. E no meio dessa tempestade, Tiago é o alvo principal. Mas o que levou Herodes a escolher Tiago como a primeira vítima dessa nova onda de perseguição? Foi apenas uma jogada política para agradar os líderes religiosos de Jerusalém? Ou havia algo na mensagem de Tiago que representava uma ameaça ainda maior? O cenário político e religioso. Para entender o que aconteceu, precisamos lembrar que a igreja primitiva não surgiu num vácuo. Ela nasceu em Jerusalém, no coração de uma sociedade dominada por dois poderes: Roma, com seu exército e leis implacáveis; o Sinédrio, com sua influência religiosa e cultural sobre o povo judeu. Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, era um político habilidoso e calculista. Ele sabia que, para manter seu poder, precisava agradar tanto aos romanos quanto aos líderes religiosos judeus. Quando percebeu que a mensagem de Jesus estava se espalhando e atraindo cada vez mais seguidores, entendeu que isso poderia se tornar um problema. Tiago, sendo um dos apóstolos mais próximos de Jesus, era uma figura influente e respeitada. Prendê-lo e executá-lo seria uma forma de enviar uma mensagem clara: não desafiem a ordem estabelecida. A prisão. De acordo com o livro de Atos, Herodes mandou prender Tiago e, pouco tempo depois, ordenou sua execução com a espada. Esse detalhe, a espada, é importante. Entre os judeus, essa era uma forma de execução reservada para crimes sérios, como apostasia ou incitação à rebelião. Para as autoridades, a pregação do Evangelho não era apenas uma questão religiosa, mas também política. Falar que Jesus é o Senhor significava implicitamente dizer que César não era. Podemos imaginar a cena. Tiago é retirado de sua cela, onde talvez estivesse orando ou encorajando outros irmãos presos. Os guardas o conduzem pelas ruas estreitas de Jerusalém, sob o olhar silencioso e aflito dos cristãos que, escondidos, acompanham a procissão. O silêncio e a serenidade. Testemunhos antigos, embora não canônicos, indicam que Tiago enfrentou o momento final sem medo. Ele sabia que a morte não era o fim, mas a porta para algo maior. Sua atitude provavelmente impactou até mesmo alguns de seus acusadores. Há registros em tradições cristãs que sugerem que um dos homens que o levaram ao tribunal acabou se convertendo ao testemunhar sua fé inabalável. Mas por que Tiago não foi libertado, como aconteceu com Pedro logo depois, também preso por Herodes? Será que Deus tinha um propósito específico para que Tiago fosse o primeiro mártir entre os apóstolos? E mais intrigante ainda, qual foi o impacto dessa morte tão precoce na moral e na fé da igreja primitiva? Essas perguntas nos conduzem ao clímax deste capítulo, a execução. O dia da execução chega. O sol nasce dourando as colinas ao redor de Jerusalém, mas para Tiago, esse será o último amanhecer na terra. A multidão se reúne. Alguns vieram por curiosidade, outros por ódio, e outros ainda por tristeza silenciosa. Tiago é colocado de joelhos. O carrasco ergue a espada. Há um instante de silêncio absoluto. Silêncio tão profundo que parece cortar o ar, mais do que a lâmina. Tiago talvez tenha feito uma última oração, não por si mesmo, mas pelos irmãos e pelo avanço do Evangelho. Então, a espada desce e o corpo sem vida do apóstolo cai no chão, enquanto seu espírito se eleva para encontrar o Mestre a quem serviu até o fim. Ele não buscou o martírio, mas quando chegou o momento,
enfrentou-o com a mesma disposição com que, anos antes, deixou as redes para seguir Jesus. A lição é clara. A coragem não vem da ausência de perigo, mas da certeza de que vale a pena lutar pelo que é eterno. Se essa história te inspirou, continue comigo no próximo bloco, onde vamos analisar o impacto da morte de Tiago na igreja primitiva e como seu exemplo moldou a fé de gerações futuras. E antes de seguir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelos bastidores da história dos apóstolos. As ruas de Jerusalém estavam silenciosas naquela manhã, mas não era um silêncio comum. Era o silêncio pesado que segue um grande luto. Dentro das casas, portas permaneciam fechadas e janelas entreabertas deixavam escapar o som de orações sussurradas. A morte de Tiago havia atingido a comunidade cristã como um raio. O choque inicial deu lugar a uma mistura de tristeza e determinação. Cada discípulo sabia que a perseguição não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Mas havia algo diferente agora. O exemplo de Tiago transformara medo em convicção. Pergunta importante sobre o tema: como a morte de um único apóstolo conseguiu fortalecer, em vez de destruir, a fé dia da execução chega? O sol nasce dourando as colinas ao redor de Jerusalém, mas para Tiago, esse será o último amanhecer na terra. A multidão se reúne. Alguns vieram por curiosidade, outros por ódio e outros ainda por tristeza silenciosa. Tiago é colocado de joelhos. O carrasco ergue a espada. Há um instante de silêncio absoluto. Silêncio tão profundo que parece cortar o ar mais do que a lâmina. Tiago talvez tenha feito uma última oração, não por si mesmo, mas pelos irmãos e pelo avanço do evangelho. Então, a espada desce e o corpo sem vida do apóstolo cai no chão, enquanto seu espírito se eleva para encontrar o Mestre a quem serviu até o fim. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de coragem para continuar a caminhada. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que inspiram a viver a fé de forma prática e verdadeira. E lembre-se, assim como Tiago, você também pode marcar a história de alguém pelo jeito como vive. E, se necessário, pelo jeito como morre.